Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou estar falando um pouquinho sobre os resultados do replantio da rosa do deserto. Porque os amigos têm comentado bastante aí nos vídeos que fez o replantio na última lua minguante, só que o cáudix da rosa do deserto está muito mole, está muito murcho. E não tem jeito desse cáudix voltar a ficar rígido. Primeiramente, a gente tem que verificar o que a gente fez de errado ou o que a gente deixou de fazer quando a gente fez esse replantio da rosa do deserto. Por exemplo, quando a gente vai replantar a rosa do deserto, todos nós sabemos que é natural ela ter esse amolecimento do cáudix. Por quê? Ela passou por um procedimento de estresse, ela perdeu líquidos, perdeu seiva, perdeu nutrientes. Então, muitas vezes a planta está até desidratada. O que durante o replantio você tem que tomar cuidado? Se você for fazer a limpeza de raízes, remover alguma raiz, ou também se tiver algum caso de apodrecimento e você remover esse tecido doente, você tem que ter o cuidado de fazer o tratamento com a canela em pó. E tem que deixar essa planta em um local sombreado, deixar ela descansar por alguns dias para ocorrer o quê? A cicatrização desse ferimento. Se esse ferimento não cicatrizar bem, ele não tiver tratado com canela em pó ou mesmo com a cola instantânea, o que vai acontecer? Aquele ferimento vai ser um ponto para a entrada de agentes infecciosos no tecido da planta. E aí a planta vai ficar mais doente ainda. E se você faz o replantio e não faz aquela verificação atenta de todas as raízes da planta, você muitas vezes pode, por causa que está sujo com o substrato, não ver um ponto de podridão. E aí se você replantar a planta com essa podridão, ela já está doente, a imunidade dela, com o replantio, como ela vai estar solta no substrato, até ela enraizar e recuperar os nutrientes que ela perdeu, então a tendência é a imunidade dela baixar. Então essa podridão ela vai se alastrar ainda mais e vai prejudicar muito aí a sua planta. O replantio não é simplesmente a troca para um vaso maior e muito menos só a renovação do substrato e adubação. Quando você faz o replantio, é o momento de você examinar para ver se tem algum ataque de pragas nas raízes, se o seu substrato está doente e também verificar a parte das raízes, porque o apodrecimento é um problema sério na rosa do deserto. E qual seria o prazo tolerável, digamos assim, para a rosa do deserto permanecer com o cáudix murcho? Bem, eu diria que seria em torno aí de uns 15 a 20 dias. Quando que eu devo começar a me preocupar? Se a sua rosa do deserto foi replantada há um mês e nada do cáudix dela restabelecer, aí você tem que ligar todas as suas luzes vermelhas aí de alerta, porque provavelmente essa planta tem algum problema. Ou algum procedimento foi feito errado, ou ela está com um problema de apodrecimento. E quais seriam os cuidados depois que a gente faz o replantio? Vamos ver se está tudo certo essa parte. Então, se você tem a planta lá, vamos supor que ela não tem nenhum problema de raiz, não tem nenhum apodrecimento. Então eu vou replantar a planta hoje. Replantei no substrato, eu vou deixar essa planta durante 5 dias em local sombreado, iluminado, mas sem incidência de sol pleno. Durante todos os dias eu vou regar ela com a nossa solução de vitamina B1, ou tiamina, que é um enraizador para estar ajudando a planta aí a se reidratar. Quando o cáudix começar a enrijecer, começar a ficar forte, tonificado, resistente, significa que a planta já está enraizada no novo substrato e que ela já recuperou os nutrientes, os líquidos que ela havia perdido. E aí eu posso começar a reintroduzir a planta novamente ao sol. E o que a gente deve fazer quando a rosa do deserto não torna a se recuperar? Aí é o caso de você, primeiro, refletir, tentar lembrar o que você fez e o que você não fez. E aí não tem jeito, você tem que tirar a planta do vaso e examinar novamente aí a parte das raízes, ver se ficou alguma coisa para trás, algum ferimento em aberto, se tem algum problema aí de apodrecimento de raízes que você não viu quando você fez o replantio. E aí você precisa fazer o tratamento adequado e também você tem que cuidar durante o replantio para não quebrar nenhuma raiz, beleza? E agora eu vou pegar a câmera na mão para a gente estar verificando essas rosas do deserto que eu fiz o replantio na última lua minguante, tem aí mais ou menos uns 15 dias, para a gente verificar juntos como que estão os cáudix. Então a câmera ela vai dar uma balançada, uma tremida,
A primeira planta que eu tenho aqui é aquela que teve o problema de apodrecimento dessa raiz, tá? Você nota que a raiz ela está levemente amolecida, tá? Por que que isso aconteceu? Porque ela teve a ponta dela cortada, onde tinha um apodrecimento. Então ela perdeu as raízes secundárias, que vão fazer a absorção dos líquidos e nutrientes. Então essa raiz aqui, o que sobrou, vai ter que enraizar novamente o substrato, ela vai ter que criar novas raízes. Então é normal ela ficar mais mole do que as demais que estão completas. Perceba que o restante das raízes e do cáudix já estão rígidos, já estão fortalecidos. E essa planta, inclusive, ela foi podada. Então, nesse caso aqui, a planta ela já fixou, já enraizou no substrato. Então, eu já posso parar o tratamento com a vitamina B1 e começar a reintroduzir ao sol, ok? Aqui do lado eu tenho uma outra planta maior que eu também fiz a poda e aí você verifica que o cáudix e as raízes já estão o quê? Bastante rígidos, bastante firmes e a planta também já fixou no substrato. Então essa planta eu também não preciso mais fazer a rega com a vitamina B1 e eu já posso reintroduzi-la ao sol. Já essa outra aqui do lado eu não podei, ela tem os galhos bastante bonitos. Mantive a brotação dela e você chega aqui e olha que o cáudix dela já está o quê? Bastante firme, bastante enrijecido. E essa planta aqui também ela já fixou, já está bastante firme no substrato. Então significa que ela já enraizou, eu não preciso mais fazer o tratamento com a vitamina B1 e eu já posso reintroduzir essa planta ao sol. Já essa outra aqui do lado, você nota que ela inclusive está passando pela floração. Então é um momento mais crítico, quando a planta ela demanda mais líquidos e nutrientes. E essa planta aqui, quando você vai olhar o cáudix dela, você percebe logo de cara que ele está o quê? Amolecido. Né? O dedo ele entra para dentro do corpo da planta. E quando eu fiz o replantio dessa planta, eu olhei atentamente as raízes e não teve nenhum problema de apodrecimento. Essa planta ela está completamente saudável. Só que ela não está querendo restabelecer. E você percebe que ela está solta no substrato. Então ela ainda não enraizou. Então essa planta ela vai ter que continuar o tratamento com a rega, com a vitamina B1 e pegando sol só do começo da manhã ao final da tarde, evitando sol pleno até que a planta esteja totalmente enraizada. Mas por que que algumas plantas demoram mais para enraizar do que as outras? É porque as plantas, assim como nós, elas cada uma vai reagir de uma forma diferente ao tratamento. Agora, se demorar muito para ela reagir, eu vou ter que tirar do substrato e verificar se ficou algum ferimento aí aberto, se ela tem algum outro tipo de problema. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse nosso bate-papo. Se gostou, deixe seu like. Escreva aí nos comentários como tem sido a sua experiência com o replantio das suas rosas deserto. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Bom cultivo, pessoal!